Bom dia a todos, feliz sábado, sejam bem-vindos à comunidade, um ambiente onde a graça de Deus transborda a cada manhã. Prazer imenso estar com vocês, porque nós vivemos um tempo muito estranho, onde nós estamos conectados o dia inteiro, e na minha vida profissional eu faço isso. Esse é um dos raros momentos que eu não estou com o celular na mão, olhando para uma câmera, mas estou olhando para a câmera, inclusive no lugar errado. E nós vivemos um tempo em que nós estamos ultra conectados e ao mesmo tempo nós estamos sozinhos. Segundo uma reportagem na revista Veja dessa semana, nós estamos vivendo uma epidemia de solidão. Ou seja, aquele monte de amigos, milhares de amigos que a gente tem nas redes sociais, eles são só uma amizade cenográfica. E o que a gente está fazendo aqui é desligar o celular e ganhar abraços e ganhar amigos. Então esse aqui é um grupo de resistência. Porque nós estamos vivendo um período em que o ódio é o maior catalisador. E nós não somos, eu não gosto de usar metáforas relacionadas à guerra, nós não somos um exército de Deus. Nós somos uma confraria, uma fraternidade que transborda o amor de Deus. Então, como que você pode abraçar alguém que está longe? Depois dessa reunião, compartilhe algo do que aconteceu aqui. Nós somos 250 agora, mas alguns vídeos da semana passada já são quase o Allianz lotado. Com o seu clique. O seu clique estende os braços de Deus. Então, quero convidá-lo a se engajar nessa fraternidade do amor. E isso não é uma tarefa fácil. Você escolheu estar aqui para quê? Para ser confrontado, como eu, pela palavra de Deus. Não é fácil amar o inimigo, não é fácil abraçar o inimigo. E eu não me lembro de ver mensagens tão comentadas nas redes sociais onde a gente se coloca como frágil. Então, é na união dessa nossa fragilidade que hoje, mais uma vez, o Senhor vai se fazer forte e presente. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Quem não é nascido na carne nem do sangue, somente, mas também do Espírito. Vamos nos colocar de pé, vamos cantar todos juntos. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Tudo foi feito por ele, nada sem ele se fez. Nele estava toda a vida e a vida era luz, luz que ilumina as trevas e o mundo a Deus conduz. Mas o mundo não
que um dia veio, encarnou, se fez um de nós e que mostrou pra gente que é possível nós vivermos de maneira que sejamos reconhecidos a partir do que Ele faz. Oferece hoje a você aquilo que Ele é. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele é o Deus que tudo vê, tudo vê. Essa sede e o que Cristo oferece, Ele é no escuro de quem eu fui, eu tinha medo, eu também já tive medo, mas Jesus pode fazer tudo diferente. Ele fez e faz, e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro. O que escondo do mundo do meu coração. Para o que ainda faltava, abre a janela pra luz que Ele é luz do mundo, água viva. Tira o pecado do mundo. E o que Ele faz? Planta esperança na terra do meu coração. Ele é Cristo. Pão que alimenta o faminto, vinho esmagado e servido
esmagado. Aleluia. Acabamos de cantar sobre aquele que vê todas as coisas. Essa música que a gente cantou fala: Ele vê meus pecados ocultos, Ele vê o que eu escondo no fundo do meu coração. Ele é o Deus que tudo vê. Ele é o Deus que conhece a tua vida, a tua trajetória, a tua história. Ele é o Deus que sabe o caminho que você fez para chegar até aqui. Ele é o Deus que sabe para onde que você vai quando você sai daqui. Ele é o Deus que enxerga coisas em você, inclusive que você não sabe que existem dentro de você, mas Ele vê. Porque Ele te conhece melhor do que você é capaz de conhecer você mesmo. E Ele vê beleza aonde você não vê. Ele vê singularidade onde você não vê. Ele vê coisas em você, em mim e em você, que nós não acreditamos que elas sejam bonitas, mas Ele vê. Primeiro você me amou, beleza você viu em mim. O que Ele disse? E disse: e que eu te faço sorrir. Você viu coragem quando tive medo, encontrou verdade em mim, lembrando que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe. No escuro do meu coração, você uma luz fez brilhar, cantou sobre mim uma canção, verdades que não vão mudar. Você viu você viu coragem, medo encontrou verdade em mim, engano que vivi, chamou de belo quem era fraco, achou sincero o amor que existe em mim.
Obrigado, Senhor. Eterno nosso Pai e eterno nosso Rei, muito obrigado por mais uma semana, muito obrigado por mais um sábado, muito obrigado pela vida, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como comunidade. Muito obrigado porque o Senhor vê em nós o amor, a misericórdia, a graça, a justiça e a beleza de Jesus Cristo. Que esse amor, que essa graça, que essa misericórdia, que essa beleza de Cristo Jesus continue nos cobrindo, nos guiando, nos apacentando até que Ele volte a essa terra. E agora que a gente vai estudar mais uma vez a Tua palavra, que Teu Espírito, o Espírito que Cristo deixou, possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que essas verdades possam falar fundo e nos transformar. Te pedimos isso e te agradecemos os méritos de Cristo. Amém. Bom sábado para vocês. Muito bom recebê-los aqui. E hoje vocês terão o privilégio de ouvir o querido Tiago Rodrigues. O Tiago foi pastor durante um tempo, ele é um teólogo. Agora está em vias de se tornar um psicanalista. E é um querido amigo, parceiro, pessoa que eu aprendi a gostar e admirar ao longo da nossa jornada, meio junto, meio separado, né, Tiago? Mais junto. Então, privilégio de vocês, Tiago Rodrigues. Obrigado. Bom dia. Espero que você esteja bem. E se tiver espaço para melhorar, espero que melhore nos próximos minutos. Se não, não é minha culpa. Essa semana eu estava pensando sobre umas palavras que a gente já não usa mais. Tem um monte de palavra que a gente parou de usar, que eram palavras assim, expressões, né? E me veio à mente essa semana que foi uma palavra que eu acho que alguns de vocês talvez nem conhecem, mas eu acho que a boa parte de vocês talvez usaram e já ouviram em algum momento, que é Zé Fini. Você lembra disso? Alguma coisa acabava, Zé Fini. É muito bom, não sei porque a gente parou de usar. A gente devia voltar, né? Devia voltar a usar essa palavra. E aí eu, inclusive, pensei em uma outra que dá para fazer junto também, né? Porque você fala, Zé Fini, e aí alguém questionar e tal, mas por que acabou? O que acabou? Como é que vai fazer agora e tal? Aí você fala assim, acabou, foi pro beleléu. Também é uma boa palavra também para a gente voltar a usar. Então, acho que a gente precisa responder, né? Pessoal, como é que você está? Responder que está supimpa, essas coisas, acho que a gente não pode deixar perder. Né? A gente não pode deixar passar. E até uns dias atrás, estava nessa coisa de ir vamos num brunch. Brunch, né? Breakfast e lunch, brunch. Falei, acho que a gente pode melhorar isso, né? E aí eu passei a usar e eu estou usando. Fica aí, ó, essa mensagem para todos. Cafosso. Café da manhã com almoço, cafosso. Então, domingo assim, naquele horário, vai comer mais ou menos umas 11. O que é? Cafosso. Eu acho que é uma boa. E eu achei que tinha tido uma baita sacada com isso. Aí fui descobrir que muita gente da gastronomia usa isso já, inclusive. Usa essa expressão. Inclusive anunciam. Olha, tal dia, cafosso especial. Vou. Mas era uma palavra que eu queria ter inventado, mas não inventei. E essa semana eu descobri uma outra palavra também que eu não inventei e é uma palavra sobre a qual eu quero compartilhar com você. Eu achei interessante saber que ela existia, já existe, é uma palavra que já está por aí no dicionário, né? Está por aí no dicionário mesmo. Que é a palavra inabraçável. Aquilo ou aquele que não é possível, aquele que não se pode abraçar, aquilo que não se pode abraçar é inabraçável. A gente está falando nessa série sobre abraço e exclusão. O inabraçável, ele não é excluído. Ele não é alguém que se rejeita ao abraço. Ele é alguém que não se pode abraçar. Não é possível abraçar. Não é possível abraçá-lo, não é possível abraçá-la. É o inabraçável. E quando a gente pensa na nossa experiência de comunidade, existem inabraçáveis.
E eu quero olhar para talvez características desses inabraçáveis, 2 características desses inabraçáveis. Mas, antes disso, acho que é importante colocar, para a gente compreender isso, acho que é importante colocar alguns pressupostos. Acho que é importante a gente olhar para algumas premissas a respeito disso. 2 que são importantes. A primeira delas é que quando a gente está falando de comunidade, principalmente comunidades religiosas, por vezes o nosso abraço é um abraço paterno, é um abraço materno, que pode até soar bonito de alguma maneira, mas tem um risco e tem um problema. Porque nós somos chamados, no reino de Deus, a abraçar como semelhantes. Não é eu estou abraçando de um lugar superior, eu estou abraçando com maior conhecimento, porque eu tenho mais ou porque eu sei mais. Esse abraço que geralmente as comunidades religiosas, principalmente as cristãs, costumam entregar, é um abraço desse lugar paterno, materno, que infantiliza o abraçado. Eu torno abraçado alguém que é infantil. Então, se ele é uma criança que eu estou abraçando, eu preciso dizer como é que ele tem que viver. Eu estou abraçando e prescrevo para essa pessoa como ela vive, para se manter no abraço, inclusive. Para repetir o abraço. Você quer continuar sendo abraçado aqui? É assim que se vive. Senão, papai e mamãe vai ficar chateado com você. Vai ficar triste com você. Esse abraço que infantiliza o abraçado já não é abraço, é sufocamento. E às vezes, por muitas vezes, enquanto comunidade de fé, enquanto comunidade religiosa, esse é o abraço que está sendo oferecido. Então, o pressuposto que eu tenho que ter é: o abraço no reino de Deus está sendo compartilhado entre semelhantes. A troca. Há algo que o abraçado me traz que eu não teria se eu não tivesse me colocado nesse lugar para abraçar e ser abraçado. Esse é o primeiro ponto. Uma segunda premissa importante, quando a gente está falando disso, é entender que existe, por mais que a gente se goste bastante, a gente quer estar junto, nossa, que legal, quero estar muito com essas pessoas. Por mais que a gente tenha isso, a gente precisa entender, enquanto comunidade, que todos nós somos indivíduos singulares e que há algo de mim, há algo em mim que com ninguém se conecta. Com ninguém. Há uma ponta solta dentro de cada um de nós. E essa ponta solta dá essa sensação muitas vezes, mas parece que as pessoas não me entendem. E sim, tem um aspecto de você que ninguém entende. Tem um aspecto de você que quando você entende, talvez depois disso é possível conseguir conectar. Mas até aí é seu. E entender que existe esse lugar é importante para, inclusive, lidar com as minhas expectativas quando eu vou até uma comunidade. Para entender que na comunidade eu não vou encontrar uma compatibilidade 100%. Não, eu vou encontrar um monte de coisas, vou encontrar afinidades, vou encontrar diferenças e vou encontrar uma parte de mim solitária, que não se conecta. E por isso, a comunidade não pode ser o único lugar onde eu tenho a minha experiência de fé, eu tenho uma experiência solitária. E principalmente entendendo isso, eu sou convidado a pensar que há algo entre mim e o eterno, algo que acontece entre o eterno e eu, que não é sobre a comunidade que eu estou. Não é prescrito sobre a comunidade, não é avaliado pela comunidade, não é nem sequer proposto pela comunidade. É alguma coisa da minha subjetividade. Eu, Tiago, tenho algo acontecendo entre mim, entre o céu e onde eu estou, entre o eterno e eu, tem algo acontecendo aqui, que é essa ponta, que é mistério. Dito isso, convido você para pensar sobre o inabraçável. A partir da leitura e da compreensão de dois encontros que estão registrados no Evangelho de João, capítulo 3 e capítulo 4. O Evangelho de João ele escreve, quando ele coloca o Evangelho dele, ele coloca esses dois encontros numa sequência. E é interessante que são dois encontros muito contrastantes. Capítulo 3 é um homem, capítulo 4, uma mulher. Capítulo 3, uma liderança religiosa judaica. Capítulo 4, uma mulher não judia, sem nenhuma ascendência ou nem nada religioso, apesar de fazer e ter com Jesus um debate religioso. Capítulo 3 é um encontro que acontece à calada da noite.
Capítulo 4 é um encontro que acontece durante o dia, à plena luz do dia, meio-dia. Capítulo 3 é um homem que vai até o encontro de Jesus. Capítulo 4 é uma mulher que é encontrada por Jesus. E assim está colocado os dois encontros, contrastantes demais. Mas cada um deles tem uma ênfase interessante. No primeiro, no capítulo 3, você encontra Nicodemos conversando com Jesus. Ele vai, procura Jesus, ele chega cheio de certezas, falando: eu sei quem o Senhor é, olha os sinais que tu faz e tudo mais. E Jesus fala: olha, você não entendeu nada, então segura um pouco, deixa eu te dizer um pouquinho uma coisa importante, que é, você só pode compreender quem eu sou se você nascer de novo, é assim no reino de Deus. E aí Jesus vai dar algumas afirmações e declarações muito fortes para Nicodemos, como por exemplo, quando ele diz: aquele que nasce do Espírito é guiado pelo Espírito, o vento sopra onde quer, assim é aquele que é nascido do Espírito. Jesus vai dizer para Nicodemos a frase, e talvez aquilo que é entendido como um resumo do Evangelho, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Resultado do encontro de Jesus com Nicodemos. Como é que acaba esse encontro? Ele não acaba. João simplesmente muda de assunto. João simplesmente coloca Jesus em um outro cenário, indo para um outro lugar, e não tem desfecho. Nicodemos, ele não sai e se torna um discípulo de Jesus, ele não sai fazer coisas com os discípulos, ele não vai abrir a casa dele para começar a estudar sobre o que Jesus está fazendo, não. Nicodemos simplesmente some de cena, vai reaparecer depois, já quando estão acontecendo as discussões, não as primeiras, mas as discussões sobre o julgamento de Jesus, sobre alguma coisa que precisaria ser feita com Cristo. Nicodemos reaparece lá na frente. E Nicodemos é talvez um dos primeiros que vai abraçar o corpo morto de Jesus. Aí eles tomam uma posição diferente. Mas o que acontece é que Jesus tem uma conversa com Nicodemos, faz essas declarações tão fortes para Nicodemos e respeita o fato de Nicodemos não querer nada naquela noite, simplesmente ir embora. Porque o inabraçável é todo aquele que livremente rejeita o abraço. Está tudo bem. O reino de Deus, ele se faz através de liberdade. Ele se manifesta em liberdade. No reino de Deus não é por coação. O reino de Deus não é por violência. O reino de Deus não é por contrato. O reino de Deus não é, olha, tem que estar aqui, então tem que fazer desse jeito. Não, no reino de Deus as pessoas são livres para não querer o nosso abraço. Para vir aqui e olhar e falar assim: bom, volta semana que vem? Não, tá ótimo. Obrigado. Hoje não, obrigado. São livres para escolher porções daquilo que elas querem. Elas são livres para escolher um pedaço. Elas não precisam estar num comércio de um pacote. Olha, o nosso pacote é esse aqui, você aceita sim ou não? Eu queria só um pedacinho. Não, ou é tudo ou é nada. Não, eu gostei, Nicodemos, eu gostei daquilo que você falou, mas eu não quero fazer nada com isso agora, tá bom? Tá tudo bem, segue a sua vida. Em algum momento a gente se encontra, tá tudo certo. No reino de Deus, nós somos livres para rejeitar os abraços. E nós precisamos entender que as pessoas que passam pela nossa vida também elas são livres. Para receber, para rejeitar, para escolher quanto elas querem do abraço, para escolher quando elas querem o abraço, para escolher se elas querem repetir ou se elas querem não mais ter. É na liberdade. Esse é uma característica inabraçável. Eu não posso imaginar uma comunidade, não dá para pensar numa comunidade que força, que coage as pessoas a serem abraçadas. Segundo inabraçável, capítulo 4. Aparece a mulher que está no poço de Jacó, Jesus se encontra com ela e tem uma conversa. E nessa conversa com ela, ela fala: é isso, encontrei o Messias. É isso, agora o que eu faço? Ela agora está desejosa de saber o que ela faz, como é que ela vive agora? Ela faz esse movimento, ela pergunta para Jesus: como é que agora eu tenho que fazer? E aí Jesus vai e fala para ela: vem e segue-me. É isso? Não. Ele fala para ela: vai e fala para os seus. Vai e conversa com o seu pessoal lá. Jesus já tinha os seus discípulos
que inclusive não estavam naquele momento da conversa, eles vão aparecer depois no cenário. Mas Jesus já tinha os seus discípulos. Só que os discípulos de Jesus não eram talvez as pessoas mais indicadas para ir até a cidade daquela mulher, para falar com as pessoas, e nem mesmo eles queriam fazer esse caminho. Então, o que está acontecendo aqui é que a gente está vendo um Jesus que está diante daquela mulher e ele diz para ela: você vai lá e fala com os seus. Daqui a pouquinho os meus chegam e a gente vira um grande nós. Mas você vai ter que ir lá falar com os seus. Vai ter com os seus. Vai falar para eles do que você viu. Vai falar para eles do que você viveu. E quando Jesus está dizendo isso, aqui aparece então uma outra característica. O inabraçável muitas vezes é alguém com quem eu não consigo conectar. Por um contexto diferente, por uma identidade diferente, por uma maneira de ver o mundo diferente, por uma linguagem diferente, eu não sei. Mas tem pessoas com as quais eu não consigo abraçar, não consigo trazer para perto como eu gostaria, porque a gente compartilha de significados muito diferentes. E aí a pessoa tem uma maneira de viver e eu tenho uma outra, ela fez uma trajetória, eu fiz outra. E aí é que está o ponto interessante. Eu preciso reconhecer que existem pessoas que pelas características, pela história de vida, elas são inabraçáveis para mim. Mas não necessariamente elas são inabraçáveis para quem está do meu lado. Não necessariamente elas são inabraçáveis para as outras pessoas que estão na nossa comunidade. O que eu quero dizer com isso é que existe um inabraçável com o qual eu não me conecto. A maneira dessa pessoa se conectar com a comunidade que a gente faz parte é se e unicamente se a gente preservar as características, as identidades e a diversidade da comunidade onde a gente está. Toda vez que a gente condiciona a permanência de alguém no nosso grupo, na nossa comunidade, ao fato dela ter que abrir mão de algo que a identifica, toda vez que a gente propõe isso para essa pessoa, nós não apenas estamos sendo violentos com ela, mas nós estamos enfraquecendo a nossa própria comunidade. Na história das comunidades religiosas, principalmente cristãs, a história é marcada com muita frequência por essa tentativa de uniformização. A gente aqui é assim. Agora você abre mão de tudo aquilo que lhe identificava antes e agora você será identificado dessa maneira. Agora essa aqui é a nossa camiseta, essa aqui é a nossa maneira, tá bom? É assim que a gente funciona. E às vezes a gente tenta, e às vezes a gente acaba reproduzindo isso de alguma forma. E o que a gente é chamado a pensar é que, quando a gente faz isso, a gente perde inclusive a possibilidade de outras pessoas que não são abraçáveis para mim, mas que eram abraçadas por quem está aqui, chegando, está perto de mim, está do meu lado. Eu perco a oportunidade de que essas pessoas criem um elo, sejam um vínculo, expandam um abraço. Porque a abrangência do nosso abraço será proporcional ao nosso comprometimento com a nossa diversidade. E aí eu preciso olhar para a minha vida e para a minha volta. Eu preciso olhar para as pessoas que eu tenho nos meus círculos. Eu preciso olhar e pensar que eu estou em um país onde 15% da população tem mais de 60 anos. Não, nossa comunidade é uma comunidade jovem. Por quê? Para quê? É assim que a gente se faz comunidade? A gente faz comunidade dizendo que a gente não quer pessoas de uma determinada idade? Como é que está isso nos seus vínculos? Como é que está aí? Como é que você olha nos seus vínculos? Onde estão essas pessoas? Vou mais além. 12% da população nacional se identifica como parte da comunidade LGBTQIAP+. Onde eles estão nos nossos vínculos? Ou eles precisam esconder a sua identidade para participar da comunidade onde a gente está? Se essa pessoa precisa esconder a sua identidade para participar da comunidade onde a gente está, não é ela quem está participando, é a nossa projeção sobre ela que está participando. Onde estão nos nossos círculos sociais? Onde estão nos nossos vínculos? Onde estão essas pessoas nos nossos contatos?
Quase 10% da população desse país são pessoas com deficiência. Onde estão essas pessoas nas nossas relações? Onde estão essas pessoas nas nossas comunidades? Mais de 50% da população se declara negra. Onde estão essas pessoas entre os seus amigos? Onde estão essas pessoas no seu trabalho? Onde estão essas pessoas na sua comunidade? E eu vou fazer uma provocação um pouquinho a mais. Eu não sei se você sabia, mas 79% das pessoas desse país não concluíram o ensino superior. Se você só anda com gente que tem diploma, você está andando só com 20% das pessoas desse país. Onde estão eles? Eles são parte da nossa comunidade? Ou eles são pessoas que estão apenas ao nosso serviço? Que comunidade é essa que voluntariamente apaga as características que podem fazer com que mais gente seja abraçada? Ah, mas e como é que a gente vai fazer com isso ou com aquilo? Se você questiona essas duas coisas, se você questiona a liberdade, se você questiona a promoção, eu não estou falando de respeito pela diferença, não estou falando de tolerância, estou falando de promoção, proteção. A gente promove e a gente protege nessa comunidade. Se você está em conflito com essas duas coisas, volte ao pressuposto. Os pressupostos, nós abraçamos semelhantes, nós não infantilizamos, não prescrevemos normas, não prescrevemos como é a vida daqueles que querem o nosso abraço. Quer nosso abraço? Então faz isso e isso. Quer abraço semana que vem? Tem que fazer de novo. Não. E em outro lugar, eu entendo que existe algo acontecendo na experiência de cada um dos indivíduos, que eu não posso controlar, que eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que está acontecendo entre o Espírito e cada um de vocês, cada um de nós que aqui estamos. Eu não sei. E sabe qual é a parte boa? Descansa, tranquilo, porque em nenhum momento você precisa saber. Não é sua responsabilidade, não é minha responsabilidade. É nesse lugar que está acontecendo algo. Nosso chamado como comunidade é para entender que as pessoas são livres para rejeitar o reino de Deus, ou para rejeitar pelo menos o reino de Deus como a gente apresenta. São livres. E o nosso chamado como comunidade é para entender que a abrangência do nosso abraço será do tamanho proporcional ao compromisso que a gente tiver com a diversidade. E para isso eu convido você a não olhar apenas para a comunidade, mas olhar para as suas relações. Olhar para as pessoas com quem você senta. Olhar para as pessoas com quem você interage. Olhar para as pessoas que você lê. Olhar para o conteúdo que você consome. Olhar para as pessoas que você segue nas redes sociais. Olhar para tudo isso. E pensar quão abrangente está sendo o seu abraço. O seu abraço e o meu abraço serão abrangentes na medida do nosso compromisso com a diversidade. O reino de Deus é um lugar de liberdade e o reino de Deus é, sim, um lugar de diversidade. Querido Deus, obrigado pelo teu cuidado, pelo teu carinho e obrigado pelo abraço, pelos muitos abraços que nós recebemos de diferentes maneiras. Mas nesse momento, nós os colocamos em tuas mãos para que a gente cada vez mais entenda, perceba, respeite, valorize, ame a liberdade, a nossa e daqueles que estão à nossa volta. Que a gente preserve o direito daqueles que querem estar por perto e daqueles que querem ficar distantes também. Que a gente entenda cada vez mais que as pessoas e as diferentes pessoas que passam pela nossa vida e aquelas que a gente não consegue talvez fazer um laço, não consegue se conectar, que a gente entenda que nós precisamos cada vez mais de gente ao nosso lado, diferente da gente, que pensa diferente, precisamos da pluralidade à nossa volta, para que cada vez mais o nosso abraço seja abrangente, seja amplo, vá mais longe, vá mais distante. Ensina-nos a lidar com as peculiaridades de quem nós somos, aquilo da gente que a gente nem entende muito bem, mas que está aqui, que é nosso, que às vezes nos faz com que a gente se sinta só. Ensina a gente a lidar com isso e nos conduza para relações onde os nossos abraços são entre semelhantes, são das trocas, são do dar e do receber,
são do ensinar, mas do aprender também. Leva-nos para esses abraços. E que em cada um desses abraços a gente revele cada vez mais o teu. Por Jesus oramos. Amém. Deixa tuas armas no chão, o teu abraço é melhor. Lembra que somos irmãos e o Pai nos pediu para darmos as mãos, sem mais ataques no olhar. O teu sorriso faz bem, como se abrissem janelas, deixassem a vida de novo entrar. Só o amor sabe ensinar, com amor vai me ensinar. Então cuida de mim, que eu cuido de você. Eu serei tua força, você meu escudo fiel, pra mais longe chegar, pra mais longe chegar. É da palavra o poder. Lembro minha mãe a ensinar. Pode erguer 1000 castelos, refazer a estrada, ou
chegar. Então cuida de mim, que eu cuido de você. Então cuida de mim, que eu cuido de você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado pela presença. Que Deus abençoe vocês e um bom sábado.